Olha só, amigos, existe uma polêmica que está sendo votada na Câmara Municipal sobre a extensão territorial urbana de Guaxupé. Teve a primeira votação nesta quarta-feira que passou à tarde e uma reunião, aliás, nessa quarta-feira, uma reunião extraordinária na Câmara de Vereadores e todos os vereadores, no geral, optaram pelo sim, ou seja, aprovaram a extensão da zona urbana de Guaxupé. Eu, particularmente, acho que estender esta zona urbana é uma atitude errada, considerando que Guaxupé tinha que cuidar primeiro das variadas coisas que existem dentro da cidade para depois pensar em expandir. Disse o Nico, presidente da Câmara, que Guaxupé pode perder a verba de 14 milhões de reais para a construção da ET, caso não seja aprovada a extensão urbana, porque, segundo ele, a lei, a ET não pode ser construída na zona rural. A população guaxupeana acredita que não é verdade e que a verdadeira intenção é beneficiar alguns proprietários. Na mesma reunião, a Tânia Rolim disse para o Nico, presidente da Câmara, que é mentira e que não existe nenhuma lei que obriga a construir a ET na zona urbana. Houve até um bate-boca entre ela e o vereador Sérgio Farias, lá depois de terminada a reunião. Dá só uma olhada. O próprio líder de governo, o Sérgio Farias, eu fiz uma pergunta se é proibido a ET ser construída na zona rural. Há um impedimento? Não. Então, se não há impedimento, por que está transformando uma área rural em zona urbana? Para o quê? Ampliar ou favorecer alguém? O que facilita não dificulta, o que dificulta não facilita. A construção de uma ET na zona urbana facilita, portanto não dificulta, portanto fica mais fácil. Se nós estamos aqui para facilitar ou para dificultar? Qual é a facilidade? As exigências ambientais são menores no perímetro urbano do que na zona rural. Então fica mais fácil nós conseguirmos isso o mais rápido possível para liberar o dinheiro. Agora tem pessoas que eu percebo que não quer isso, então está criando dificuldade ao invés de criar facilidade. Então é isso. Bem, na saída da reunião nós entrevistamos também o vereador Levi Baltazar Valderramos e ele deu a seguinte informação que ele tirou lá da prefeitura. Preciso do secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Guaxupé, Dr. Salomão. E o que ele fala sobre... No parecer dele, ele garante que toda a modificação do perímetro urbano está sendo feita em base de tese de engenharia da Prefeitura para a construção da ET, Estação de Tratamento de Esgoto de Guaxupé. E essa reunião é para quê? Para estudar se aprova a ET ou se aprova a expansão territorial? A expansão do perímetro urbano. A ET não está em tese. Aqui está se ampliando o perímetro urbano de Guaxupé, onde vai se ampliar então essa região onde vai ser construída a ET e também possíveis novos empreendimentos imobiliários. A grande verdade é o seguinte, não existe nenhuma lei que determina que a estação de tratamento de esgoto deva ser construída na zona urbana. Isso a gente pode comprovar porque em todas as cidades do estado de Minas Gerais, a ET é construída na zona rural mesmo, de preferência. Nós fomos, inclusive, lá em São Sebastião do Paraíso, onde foi inaugurada a primeira parte do projeto de 3 estações e trouxemos algumas informações de lá. Primeiro vamos ver a matéria com o prefeito de São Sebastião do Paraíso, que fala sobre a importância da estação de tratamento de esgoto. Eu acho que uma etapa do progresso é a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade de cuidar do esgotamento sanitário do nosso município. Nós, enquanto cidadãos, precisamos lembrar que nós damos descarga em casa, que nós lavamos utensílios domésticos e que isso gera um passivo, gera um problema ambiental que vai para os nossos córregos, os nossos mananciais. Então, uma cidade evoluída, ela precisa tratar a sua água, ela precisa cuidar da parte urbana, mas ela precisa também cuidar dos seus resíduos. E no caso nós temos o esgoto sanitário e nós temos o lixo, que são desafios de todas as sociedades. Então aqui nós estamos buscando, com esse passo, tratar o esgotamento sanitário. Nós não tínhamos recursos para isso, nós não tínhamos conhecimento, como a Copasa tem um conhecimento específico. Nós fizemos essa parceria com o governo de Minas e com a Copasa para termos também o esgoto tratado no nosso município. Por acaso, em algum momento, pensaram em fazer uma autarquia? Pensamos em fazer, mas no caso específico nosso, nós já temos o contrato da água com a Copasa, as coisas precisam andar juntas, não tem como você até tarifar
o esgotamento sanitário sem ser estimado em consumo de água. Nós não tínhamos a capacidade de investimento, por mais que houvesse um financiamento, um dinheiro a fundo perdido, que isso é bem visto, nós não acreditamos ter a competência necessária para poder fazer o efetivo tratamento. Então, hoje é a praia da Copasa, hoje é o que eles entendem, né? E o município tem uma diversidade de ação. Eu tenho que entender de educação, de saúde, de infraestrutura, de limpeza pública. Então, se eu tenho um parceiro que vai fazer com uma tarifação similar e com uma competência melhor, essa foi a escolha do município de São Sebastião do Paraíso. Vocês perceberam que realmente muito importante o tratamento de esgoto e a importância de contratar a Copasa para executar esse projeto, segundo o prefeito. E olha que São Sebastião do Paraíso são 3 ETs que vão ser construídas. E com detalhe, as 3 construídas na zona rural. Mas é claro que entrevistamos também o presidente da Copasa, o diretor-presidente da Copasa de Minas Gerais. Estava lá. Claro que é de Minas Gerais, né? Hoje nós já temos aqui o sistema de abastecimento de água, né? Paraíso hoje tem praticamente 100% da sua população atendida com água tratada de qualidade, né? E agora nós caminhamos para ter o sistema de esgoto tratado, né? Hoje a empresa já trabalha no sentido de ampliar, né, o sistema de coleta de Paraíso, no sentido de fazer com que esse sistema funcione, né, da maneira mais adequada possível. Já estamos num nível de qualidade com um sistema de coleta bastante bom e agora vamos trabalhar no sentido de fazer os investimentos para atingir o sistema de tratamento que dará, né, aí sim a universalização do atendimento tanto com água como com esgotamento sanitário, o que assegura, né, primeiro, qualidade de vida à população, né? Segundo, recuperação do meio ambiente, né? E terceiro, tendo a cidade uma infraestrutura de saneamento adequada, certamente isso se traduz num alavancador de investimentos. Nós começamos já a primeira etapa das obras em setembro, né? Estamos com essa primeira etapa em curso e hoje, né, demos início agora à segunda etapa, que é a etapa maior e que vai levar inclusive à conclusão das ETs. Todas as 3 estações de São Sebastião do Paraíso foram construídas na zona rural. E não foi só lá não. Olha, Lavras, Varginha, Alfenas e centenas de cidades construíram na zona rural. Nada pode impedir a construção da ET na zona rural. Mas o vice-presidente da Câmara de São Sebastião do Paraíso também deu uma palavrinha muito importante. Vamos ouvi-lo. Eu acho que isso aí foi um grande passo que nós demos, até porque eu sou um vereador que representa a parte da agricultura. Eu enxergo isso com os meus companheiros lá da agricultura, nós éramos os mais sofredores com a poluição do rio. Então hoje, já iniciando os trabalhos, já é uma esperança muito grande que breve teremos os nossos rios limpos para nós usar nossas águas sem medo de estar contaminando tanto as nossas criações quanto as nossas plantações, que muitas vezes chegava contaminada até a mesa do consumidor aqui na cidade. Como as estações foram construídas na zona rural de São Sebastião do Paraíso, assim como outras cidades do estado de Minas Gerais, é sinal que não existe mesmo lei que obrigue a ser construída na zona urbana. Veja o que fala o diretor-presidente da Copasa e o vice-presidente da Câmara com relação a esse assunto. Agora, uma notícia que vai servir muito para a nossa cidade de Guaxupé. Existe uma polêmica lá que a estação de tratamento deve ser construída na zona urbana e não na zona rural. Isso é uma regra, o senhor tem conhecimento se é ou não? Olha, um projeto de esgotamento sanitário, no caso de Guaxupé, nós temos o projeto, a Copasa tem o projeto de Guaxupé, né? Ele analisa a posição melhor aonde se coloca a estação de tratamento de esgoto, né? E de forma que ela procure interferir o mínimo possível, né? Atenda às condições técnicas, interferindo da maneira menor possível com a urbanização da cidade, né? Com a vida da população. E com certeza, né, o projeto de Guaxupé também contemplou isso, porque isso é um item, né, de projeto.
Agora, a gente notou aí que as 3 estações da ET foram construídas na zona rural. Vocês tiveram algum problema para construir? Porque parece que existem leis aí que não pode ser construída na zona rural. Olha, eu desconheço essas leis. Posso às vezes estar falando até bobeira, mas eu acho que não há como, que todas que a gente visitamos, antes de assinar esse contrato, a gente visitamos várias, inclusive em Belo Horizonte, que é uma das maiores, né, lá no Rio das Velhas, ela é na zona rural, é tudo na zona rural, porque como vai se construir uma ET dentro da cidade? Eu acho que não tem jeito, na zona urbana não tem jeito. E outra, até porque a cidade vai crescer, você já tem que dar uma distância de um certo tempo aí, que ela esteja protegida, né? Você acha que a estação de tratamento ela pode trazer algum incômodo na questão de odor, se ela estivesse na proximidade da cidade, por exemplo? Um pouquinho ela traria sim. Não é muito não, mas um pouquinho, se ela fosse na zona urbana da cidade, ela traria sim. Não é muito, mas um pouquinho traria. Isso aí com certeza. E outra, além do mais, que é o seguinte, o tratamento é feito e devolvido no rio, lá na frente. Aqui, onde ela está sendo tirada, se você fizer dentro da cidade, está quase devolvendo dentro da cidade. Então eu acho que não é por aí. E tem mais, olha só, o que eu vou falar. Não tem lei que obrigue a construir na zona urbana. Não precisa estender a zona urbana lá para a ET. Pelo mapa que pode ser visto por satélite, o rio passando no centro da cidade, entre o Jardim Bela Vista e o centro da cidade. Se fosse necessário construir a ET na zona urbana, a estação de Guaxupé poderia ser construída ali, bem perto do bairro Bela Vista, porque ali é a zona urbana. E o escoamento do rio, lá onde pretendem construir, e ali no Bela Vista é o mesmo escoamento. Pode ser construído ali. O problema é que dá mau cheiro, o problema é complicado. Você viu o vice-prefeito falando lá, o vice-presidente da Câmara. O povo, na verdade, está desconfiado desse projeto de aumento da zona urbana de Guaxupé. O povo precisa questionar os vereadores que estão a favor desse projeto, porque vai aumentar substancialmente as despesas de Guaxupé e a cidade ainda tem muito para ser melhorado aqui dentro. Olha só o mapa que estão pretendendo os vereadores aumentar. Essa parte aí que você está vendo, do lado de fora, é a parte para aumentar. Agora, só para você ter uma ideia, a zona urbana de Guaxupé já vai para lá do asfalto. Passa do Japi para lá, passa do motel para lá, passa daquela região ali onde vai ser o polo da moda, tudo é zona urbana já, certo? Então querendo fazer mais zona urbana, não dá conta nem do que já tem, entendeu? Eu acho que está errado isso aí. Precisa ser analisado e a maioria das cidades de Minas Gerais, com exceção de uma ou outra, como por exemplo a cidade de Tiradentes, lá perto de São João del Rei, está dando um bafafá danado porque foi construído na parte da zona urbana e olha só, um mau cheiro danado, a população não quer saber daquilo. Lá na minha terra também deu problema, mesmo na zona rural, mas como tinha um laticínio perto na zona rural, deu problema também, porque dava mau cheiro. Só que naquela época era outro equipamento, né? Hoje melhorou muito. Não dá certo construir perto da zona urbana. E assunto encerrado. Só que eu não vou encerrar o assunto não. Eu vou ajudar a população a resolver essa parada aí.